Pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bem-vindos a mais um boletim informativo aqui na Alô INSS. Eu sou Ana Paula, como sempre, trazendo aí para vocês as melhores e as mais importantes notícias do dia relacionadas aos direitos dos aposentados, dos pensionistas, do BPC Loas. E hoje vamos falar do 13º salário antecipado. Também o governo vai seguir o cronograma oficial. Vamos falar de 2 parcelas de R$ 2.277. Além disso, eu vou trazer outras informações importantes relacionadas aos direitos dos aposentados e pensionistas e você não pode perder. Então assista o vídeo até o final, deixa o seu like, compartilha, bem-vinda, bem-vindo, que honra é ter você aqui junto com a gente. Bom, gente, bora lá então? Quem precisar do empréstimo consignado pode contar com a nossa equipe. O nosso canal possui uma equipe especialista em crédito, a gente faz toda a intermediação bancária gratuita para você. É um serviço online, seguro, de graça, então quem quiser chama que a nossa equipe te auxilia. Lembrando que esse serviço é de segunda a sexta, das 9 às 18 horas. Não tem custo nenhum adicional, você não tem que repassar valor nenhum para ninguém e você tem a segurança da equipe do Alô INSS intermediar seu contrato. A gente voltará a atender na quarta-feira, por causa dessa semana de carnaval, a equipe não está atendendo, né? Nem os bancos estão funcionando, mas quarta-feira tudo volta a funcionar na parte da tarde e aí estaremos aqui para poder te auxiliar, tudo bem? Mas pode chamando, você entra na fila de espera e na quarta você é atendido. Bom, gente, bora lá? Vamos começar aqui com a primeira informação que eu já quero trazer para vocês a respeito da Justiça que libera 1,43 bilhões de reais para pagamento de atrasados do INSS. O Conselho de Justiça Federal liberou 1,43 bilhão para o pagamento de atrasados do INSS, que inclui revisão de aposentadoria, auxílio-doença, pensões e outros auxílios. O montante corresponde a 67 mil processos com aproximadamente 91 mil beneficiários. E o Conselho da Justiça Federal liberou então a grana para pagar. Os pagamentos se referem a quantias impostas em decisões definitivas em matérias assistenciais e previdenciárias, nas chamadas requisições de pequeno valor, que foram autuadas agora em janeiro de 2025. Então, as RPVs são ações no valor de até 60 salários mínimos. O valor total liberado pelo Conselho de Justiça Federal chega a 1,6 bilhão, incluindo os atrasados do INSS e outras RPVs autuadas em janeiro. Segundo o Conselho de Justiça Federal, cabe aos tribunais regionais federais depositar os recursos financeiros liberados, de acordo com cronogramas próprios. É possível verificar a data em que os valores estarão disponíveis na consulta de RPV, direto no portal do TRF responsável pela sua ação. O Conselho de Justiça Federal também informou em seu site a divisão de pagamentos de RPV por Tribunal Regional Federal. Então já podem consultar, já tem grana sendo liberada para vocês. Gente, mais uma informação aqui também que saiu e que eu quero compartilhar com vocês. Olha só, fila do INSS cresce com Lula apesar de promessas. Então o presidente criticou Bolsonaro na campanha, mas não conseguiu ainda reduzir as pendências. Funcionários fizeram greve no segundo semestre e em novembro do ano passado, o último dado disponível, havia 1.985.090 requerimentos de benefícios pendentes de análise. O número que se aproxima do recorde do governo Jair Bolsonaro em plena pandemia de janeiro de 2020 era de 2.032.099 pessoas aguardando. E parece que Lula já ultrapassou esse recorde do Bolsonaro. No primeiro semestre do ano passado, a fila recuou 12,4%, mas voltou a crescer em julho e não parou mais, coincidindo com o período em que os funcionários do órgão fizeram greve. Desde o início do governo petista, houve uma alta de 82,5% nos requerimentos pendentes. Então a fila do INSS volta a subir e Lula iguala aí a Bolsonaro, até ultrapassa, né? Lula declarou em dezembro de 2022, depois de ter vencido a eleição, que um desmonte de Bolsonaro teria sido responsável pela situação do atraso do INSS. E eis algumas promessas e declarações feitas pelo presidente por seu ministro da Previdência. No dia 1º de dezembro de 2022, pouco antes de tomar posse, Lula disse, abre aspas, teremos muito trabalho pela frente para reduzir a fila do INSS e temos um compromisso com o povo brasileiro, fecha aspas. No dia 1º de janeiro de 2023, Lula, em discurso no Congresso, disse, abre aspas, estejam certos de que vamos acabar mais uma vez com a vergonhosa fila do INSS, outra injustiça restabelecida nesse tempo de destruição. Fecha aspas. Em 24 de abril de 2023, Carlos Lupe disse, abre aspas, não é uma questão simples de resolver, existem vários tipos de problemas diferentes, tem vários tipos de atendimento,
Dessa fila de 1,8 milhão de benefícios, 1 milhão aguardam perícia, temos 3.500 médicos que estão trabalhando. Fecha aspas. Dia 11 de julho de 2023, há 6 meses no Planalto, Lula disse, abre aspas, não há explicação para o tamanho da fila, a não ser não ter dinheiro para pagar. Se foi isso, tem que ser muito verdadeiro com o povo e dizer o porquê dessa fila. Se é falta de funcionário, a gente tem que contratar. Se é falta de competência, a gente tem que trocar quem não tem competência. Fecha aspas. Dia 18 de outubro de 2023, Carlos Lupe disse, abre aspas, ano que vem espero viver um outro patamar para melhorar ainda mais esse serviço de concessão de benefícios do INSS. Fecha aspas. 3 de janeiro de 2024, Carlos Lupe disse, abre aspas, o meu desafio é que ao mesmo o tempo que você tem que reduzir a fila, que chegou a mais de 1 milhão e 1,8 milhão, você tem também o fluxo diário e mensal de pedidos iniciais. A fila nunca vai zerar, mas o prazo médio de concessão vai ficar nos 45 dias em dezembro, com certeza, fecha aspas. E o Poder 360 entrou em contato com o Ministério da Previdência para perguntar se queria comentar os dados apresentados na reportagem. O órgão não respondeu sobre o conteúdo em si, mas informou que as informações estatísticas são públicas e estão disponíveis no portal da Transparência Previdenciária. Em julho de 2024, os funcionários do INSS entraram em greve, reivindicavam aumento salarial, melhores condições de trabalho, ficaram com as atividades parcialmente paralisadas até novembro do mesmo ano, quando fizeram acordo com o Ministério da Gestão e Inovação. E na segunda-feira, dia 24 de fevereiro de 2025, o governo informou que fará uma ação extraordinária para tentar reduzir a fila de espera do INSS. Serão destacados 500 funcionários que deverão trabalhar por 90 dias exclusivamente na análise de requerimentos pendentes. E no Brasil, como um todo, o tempo de espera médio para análise dos requerimentos do INSS caiu com Lula. Em novembro de 2024, era de 43 dias, antes 50 em janeiro do mesmo ano e 69 no início do governo. A fila não acompanhou essa queda porque mais pedidos foram registrados no período. A pior situação por unidade da federação é em Rondônia, que tem tempo médio de espera para concessão de benefício de 88 dias, 45 a mais que a média nacional. E o Distrito Federal tem a menor espera, que são 28 dias. Então, vamos acompanhar e ver aí, mas o próprio Ministério da Previdência Social publicou aqui no gov.br uma ação extraordinária que vai reduzir a fila e o tempo de espera por benefícios. Acertos de pré e pós-perícia serão os mais priorizados. Então, a medida que está prevista na portaria número 58, publicada no dia 24 de fevereiro, diz que 500 servidores vão trabalhar especificamente para essa finalidade, o prazo de vigência é 90 dias, a ação extraordinária vai priorizar requerimentos da seguinte ordem: acertos pré e pós-perícia dos benefícios por incapacidade, salário maternidade, pensão por morte, benefícios assistenciais que não tenham pendência de avaliação social ou perícia médica e aposentadoria, exceto por incapacidade permanente. O processo dessa ação será analisado de forma prioritária nas filas do Serviço de Centralização de Análise de Reconhecimento de Direitos, nas superintendências regionais e, a partir do dia 1º de março, o adicional de 30% na meta de produtividade dos servidores será aplicado a profissionais que trabalham por atividades na modalidade teletrabalho em regime de execução integral. Então, tá aí, né? Uma outra polêmica que a Previdência enfrenta, o Lupe diz aos bancos que irá avaliar o teto de juros do consignado no final de março, mas parece que os bancos não gostaram e pode haver suspensão do crédito consignado. Então vamos acompanhar de perto, mas parece que teremos aí novidades em relação ao consignado após o carnaval. Vão se preparando. Uma outra questão que também não está muito bem para o governo é a questão da inflação. O jornal G1 trouxe aqui que sobre a inflação, né, o estudo diz que o preço dos alimentos cresceu por fatores internos do Brasil e sugere ajuda a pobres, mas com equilíbrio fiscal. Então, segundo dados do IBGE, os alimentos ficaram 7,7% mais caros no ano passado com a alta do dólar e fatores climáticos. O governo vem debatendo possíveis ações que possam contribuir com a queda no preço dos alimentos do país, e o estudo do Centro de Liderança Pública, uma organização suprapartidária que busca formas para enfrentar problemas urgentes do país, avalia que fatores internos desempenharam um papel muito mais relevante no aumento dos preços domésticos de alimentos do ano passado e recomenda transferências diretas aos mais vulneráveis para combater os seus efeitos, mas sem comprometer o equilíbrio das contas públicas. Entre os fatores domésticos que impulsionaram
para cima os preços dos alimentos estão a alta do dólar, que é fruto da ascensão do então candidato Donald Trump no cenário de sucessão à Casa Branca dos Estados Unidos, e também incerteza sobre as contas públicas, além de fatores climáticos como a chuva no sol, depois a seca e as queimadas do segundo semestre. E o dólar alto pressiona os alimentos porque os preços desses produtos é cotado em moeda norte-americana. Já os fatores climáticos adversos diminuem a oferta, encarecendo os produtos. E com a conjunção desses fatores, os alimentos ficaram 7,7% mais caros no ano passado, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o IBGE. E acrescenta, o fato do índice de preços em reais ter ultrapassado significativamente o índice em dólares nos últimos meses, reforça ainda mais tal hipótese. E o estudo da CLP avaliou várias possibilidades de atenuar a alta dos preços dos alimentos para os mais pobres e concluiu que a melhor forma no curto prazo é fortalecer os instrumentos de proteção social por meio de transferência de renda direcionadas especificamente aos grupos mais vulneráveis, mas acrescenta que isso deve ser feito com sustentabilidade fiscal, ou seja, sem prejudicar o bom desempenho das contas públicas, por isso poderia pressionar mais o dólar, como aconteceu no fim do ano passado, e resultar em um impacto significativo sobre o preço dos alimentos. Por isso, recomendou que o aumento do Bolsa Família tenha contrapartidas em outras áreas, como, por exemplo, a limitação dos supersalários do setor público. A CLP avalia ainda no documento que há um consenso crescente de que nenhum modelo isolado é suficiente para lidar com o problema de alta e volatilidade nos preços dos alimentos. Então, a gente vê aí, segundo o relatório, eles trouxeram algumas alternativas para controlar o preço dos alimentos. Uma delas é o controle direto de preços, né, como o estabelecimento de teto para o preço dos alimentos. É uma medida frequentemente adotada para conter aumentos rápidos e proteger consumidores no curto prazo. Subsídios tributários também, a redução de impostos sobre alimentos, como a eliminação de tarifa de importação ou do imposto sobre valor agregado, que é o IVA, pode aliviar o custo para os consumidores. Controle de estoque, que é o gerenciamento estratégico de estoque público de alimentos, né, com o governo acumulando produtos durante a abundância e liberando-os em cenários de escassez. É uma política amplamente defendida para lidar com a volatilidade dos preços. Políticas comerciais, a entidade também criou a redução de tarifas de importação ou proibição de exportações. Esse é o último fator sendo negativo, pois pode desestimular a produção no longo prazo. Transferência de rendas direta aos mais vulneráveis, que são políticas públicas mais eficazes para lidar com o aumento de preços, dando dinheiro na mão do povo. Então, são algumas alternativas. Eu quero saber de vocês o que vocês acham. O governo está em discussão sobre o assunto. É bom a gente já ir se preparando, né? E aqui, gente, o setor da construção defende flexibilizar a Bolsa Família para gerar empregos. Com proposta de flexibilização do programa, trabalhador integrado ao mercado de trabalho não perderia imediatamente o auxílio. Então, representantes do setor da área de construção civil divulgaram uma carta na qual propõe um modelo de flexibilização para o Bolsa Família. A ideia é criar um modelo de transição na qual o benefício seja reduzido gradativamente conforme a renda cresce. A carta divulgada no Metro Quadrado no Brasil Jornal reforça a importância do programa social para assegurar a renda mínima e garantir que os beneficiários tenham uma vida digna, além do impulso que é gerado para a economia local e nacional. E, contudo, o setor afirma que a atual estrutura do Bolsa Família incentiva uma dependência involuntária daqueles que recebem o auxílio, o que acaba prejudicando a oferta de mão de obra no mercado de trabalho. A estrutura atual do programa incentiva a permanência na assistência, ao criar um dilema cruel para seus beneficiários, que é que, caso eles ingressem em um emprego formal, eles vão perder 100% do auxílio. Então, essa dependência prejudica, né, tanto a pessoa quanto o comércio. Então, a gente vai acompanhar se o governo vai aprovar ou não essa flexibilização aí do Bolsa Família. Vamos ver, né? Falando agora dos pagamentos liberados, vamos falar do cronograma oficial do calendário de pagamentos. Os pagamentos de fevereiro começaram a ser liberados na conta de 24 de fevereiro, vai até o dia 12 de março, de acordo com o final do NIS. E o 13º salário dos aposentados, ao que tudo indica, será de fato antecipado esse ano de 2025, na qual o governo confirma pagamento, né? O ministro da Previdência e o deputado Pompeu de Matos
confirmaram que o 13º salário dos aposentados e pensionistas do INSS será pago antes do previsto, com a primeira parcela paga em abril e a segunda em maio. Porém, o presidente Lula ainda não sancionou essa alteração de calendário, né? O que a gente tem é a palavra do Pompeu de Matos e do ministro da Previdência. E as duas parcelas, gente, vai gerar aí, por exemplo, para quem ganha um salário mínimo, estamos falando de duas parcelas no ano de R$ 2.277, que já é os 1.518 do salário, mais os 759 da primeira parcela e depois o da segunda. Então, 2 meses pelo menos no ano, você pega um valor um pouquinho maior, com a primeira e a segunda parcela sendo paga na folha. Então a gente vai acompanhar, por enquanto ainda não está assinado, assim que assinar eu trago para vocês. Por enquanto é isso, um beijo, se cuidem.